Então, boa tarde, né? Começando oficialmente nossa aula síncrona. Deixa eu só escrever aqui para quem chegar. Não, quem chegar depois não vê o chat. Não tem como ver as mensagens anteriores para avisar que está gravando, né? Mas vocês avisam, por favor, aí no grupo. Ó, quem entrar está sendo gravado. Mas a aula de hoje ela tem o objetivo de praticar, né? E também dar sentido a essa parte que é tão importante, mas que foi vista de forma online, né? Então, o problema principal do online, a desvantagem que eu vejo principal, né, nesse tipo de aula, é porque a gente não tem a evidência ou a certeza que está acontecendo a prática. E como é um assunto bem prático, a parte de integração, implementação, envolvendo integração da linguagem, né, do programa com o banco de dados, aí exige mesmo essa prática. Alguém teve a possibilidade de ver as aulas ou já gerou alguma dúvida? Né? Houve essa pergunta aí antes de começar a gravação, né? Que foi o Henrique que fez, né? Sobre o padrão DAO, se ele pode ser usado em conjunto com um arcabouço de mapeamento objeto relacional, um ORM. E realmente esse é o papel do ORM, é facilitar a nossa vida como desenvolvedor, como programador, e com algumas anotações que a gente faz no código, que a gente não vai ver hoje, isso aí não é assunto de hoje, mas é assunto muito breve, quem sabe até a gente já comece na segunda-feira, mas com algumas anotações no código nós ganhamos a praticidade de um Data Access Object, né? E mais algumas coisas, né? A possibilidade de escrever consultas, né, em uma notação mais próxima da orientação a objetos também, né, com certas extensões do SQL, que no fim das contas são mapeadas para SQL por baixo dos panos, né? O objetivo é facilitar a vida do programador. E se vocês tiverem alguma dúvida, a prioridade é esclarecer as dúvidas, né? Mas caso não haja dúvidas ou haja poucas, como já houve alguma, né? Eu também pensei em um roteiro para essa aula, né? Um roteiro que passe, né, de forma geral, percebendo o fio condutor da evolução dessa conexão com o banco de dados, né? Desde do ODBC ou JDBC, passando pelo Data Access Object, e qual o problema do Data Access Object que motiva o ORM, né? O mapeamento objeto relacional. Tá joia? Mas aí alguma dúvida? O som tá com muito chiado? Não. Não, professor. Não, Tá um pouco, mas dá para entender, tranquilo. dá, né? Pronto. E qualquer coisa eu posso tentar mudar o microfone aqui. Tranquilo. Então vamos lá. Qualquer dúvida podem interromper, viu? Que eu vou sair da tela do Meet, mas podem interromper que a gente dá prioridade, viu? Só indo aqui para. Eu acho que eu não compartilhei a tela ainda. Foi mal. Então, não vai ser uma repetição da aula, não se preocupem, né? Não vou varrer isso daqui, eu quero me ater a alguns detalhes aqui, né? Então, essa arquitetura merece um pouco de atenção, né? Uma explicação para a gente entender. Porque se a gente entende o papel de cada parte dela, a gente não precisa decorar nada. E a nomenclatura, ela é intuitiva, pelo menos no meu ponto de vista, né? Eu acho intuitiva, né? Então, entendendo que aqui em cima está a nossa aplicação, tá? Nosso programa, e aqui embaixo o SGBD. Qual SGBD? Qualquer um, tá? Independente de qual seja MySQL, seja HSQLDB, seja Postgre, seja SQL Server, Oracle, qualquer SGBD, tá aqui a localização arquitetural dele, aqui embaixo.
Aqui em cima a nossa aplicação. Então, o papel do JDBC é fazer a ligação entre essas coisas. E tudo que está no meio do caminho entre um e outro, nessa figura, faz parte do JDBC. Então, note que para a aplicação, quanto mais independente ela for do meu SGBD, melhor. Tá? Então, para o meu programa, quanto mais independente ele for do SGBD, isso vai facilitar que eu troque, por exemplo, o SGBD por outro. Isso vai facilitar que eu evolua, digamos assim, mude até a plataforma do meu software, né? Possa evoluir o meu software de uma maneira mais independente, menos acoplada do Professor, SGBD. é isso que eu ia perguntar, se isso seria menor acoplamento. Exatamente, exatamente. Né? Esse é sempre um dos princípios norteadores da engenharia de software. Né? Reduzir ao máximo o acoplamento entre os módulos e aumentar a aumentar a coesão. coesão. Muito bem, muito bem. Então, normalmente essas coisas estão entrelaçadas. Quando a gente melhora, aumenta a coesão, a gente diminui o acoplamento. Por exemplo, quanto maior a separação entre a minha aplicação e o SGBD, menos de banco de dados a minha aplicação vai conhecer. Ela vai ficar coesa, porque ela vai ficar, eu vou concentrar nela a lógica do negócio e não a lógica do banco. Percebe? Quanto menos coisa de banco de dados a minha aplicação implementar, menos acoplada ela vai ser em relação ao SGBD, menos dependente dele, né? Percebe? Então, por essa razão, a parte do JDBC que está próxima da minha aplicação tem que ser o menos dependente possível do SGBD. Então, o que tem aqui nesse JDBC API? Tem uma API, uma interface de aplicação, né? Então, uma interface não necessariamente, né, tem implementação. A interface Java nem tem, né? Mas no caso de uma API, ela é parcialmente implementada, tá? Mas ela tem classes abstratas. Ela tem interfaces que não são implementadas por ninguém, né? Tem. A API, ela define tipos e ela tem partes da implementação, mas partes que não são dependentes do SGBD. Ela tem algumas implementações de coisas que são independentes de qualquer que seja o SGBD, tá joia? Mas alguém tem que implementar. Como é que a minha aplicação vai rodar de forma integrada ao SGBD sem que haja alguém que converse diretamente com o SGBD? Alguém tem que ser acoplado, né? O acoplamento tem que estar em algum lugar. E esse lugar é o que a gente chama de driver. Tá? Então, em um extremo, a gente tem baixo acoplamento, a API. Eu não dependo em nada do SGBD. Mas no outro extremo, eu tenho o oposto. O driver, ele é feito para aquele SGBD. Então, eu tenho o driver para MySQL. Eu tenho o driver para HSQLDB. Eu tenho o driver para Oracle. Isso vai funcionar cada um no seu, né? Eles foram feitos para aquele SGBD, normalmente até pela equipe daquele SGBD. Claro, pode ser feito por outras pessoas, mas normalmente quem faz o SGBD já disponibiliza um driver para quem quiser utilizá-lo, né? Então ele é acoplado, é feito para isso. Agora, para viabilizar que haja o uso desse driver sem que a API conheça o driver, aí a gente, para isso, usa reflexão computacional, que é o papel desse Driver Manager. Então, o Driver Manager, como o próprio nome já sugere, ele é o gerenciador que é como o padrão de fábrica. Vocês que estão, né, viram já a orientação a objetos, estão vendo engenharia de software. Então, aquele Factory Method, né, o padrão de fábrica, ele é muito usado aqui no Driver Manager, o Abstract Factory também, né? Por quê? Porque ele consegue, né, esse Driver Manager, instanciar classes distintas dependendo do driver que eu escolhi utilizar. Se a minha aplicação foi configurada para usar o MySQL, eu escolhi usar o MySQL, aí o meu Driver Manager vai usar MySQL, né? Vai instanciar o driver de MySQL, as classes. Quando eu pedir uma classe de conexão
ele vai instanciar uma conexão MySQL. Se eu estiver usando o Oracle, ele vai instanciar uma conexão Oracle de outro Professor, driver. Opa, então essa parte do driver que... Porque anteriormente o senhor falou que a grande vantagem dessa estrutura é que a gente pode mudar de SGBD sem comprometer a aplicação. isso Essa compromete. parte do driver é justamente o que separa a parte da aplicação da parte do SGBD, né? Isso. Essa Por é isso que tem dois aí. isso, perfeitamente. Essa é a parte mais acoplada. É a que é mais dependente do SGBD. Essa tem que ser mudada sempre. Mudou o SGBD, eu preciso mudar o driver. Né? Agora, existe ainda outro problema, que foi o que motivou o surgimento do DAO, do Data Access. A gente vai chegar nele, tá? Mas assim, o principal problema é em termos de implementação. É o acoplamento da implementação. Em termos de acoplamento da implementação, quem é o cara do acoplamento é o driver. Né? E o JDBC resolveu essa parte. Né? Muito bem resolvido, por sinal. Então, existe um fluxo, tá aqui, né? Existe um fluxo de trabalho do JDBC que é bem interessante. Então, quando você quer utilizar o JDBC, você instancia a arquitetura de baixo para cima. Então, você primeiro precisa informar o driver, porque informando o Driver Manager vai ser capaz de instanciar suas classes. Né? Aí o Driver Manager instancia as classes do driver, dentre elas Connection, né? Que é uma classe, digamos assim, do tipo da API. Então, por isso que a aplicação não precisa conhecer o driver, porque os tipos que o driver implementa já estão aqui na API. Então, a minha aplicação conhece os tipos, ela conhece a API. Agora, na hora que ela vai usar o objeto foi instanciado por uma classe concreta que ela não precisa conhecer. Ela olha para o tipo, ela olha para os métodos que estão especificados na API e usa. Quem executa é alguém do driver, mas para a aplicação isso é transparente. Né? Então, uma vez tendo a conexão, aí eu consigo obter a parte do SGBD que me interessa para rodar SQL, que é o interpretador de SQL. Né? Então, a conexão representa o SGBD. O objeto do tipo connection é uma representação do SGBD como um todo. Mas nós vimos que o SGBD tem três partes, né? Aquele modelo externo, modelo conceitual e modelo interno. Né? O nível externo, conceitual e interno. Então, o conceitual está preocupado com as tabelas, o interno com armazenamento, com indexação de dados, otimização de acesso no disco. Já o externo, aquela camada de cima, está preocupada com interagir com aplicações externas, com interpretar SQL, por exemplo, né? Que é a linguagem de conversa com aplicações externas. Então, o SGBD, representado aqui pelo tipo connection, ele tem uma parte externa que é importante, que é o que o JDBC chama de statement, né? Que é a parte que interpreta SQL, interpreta consultas. Então, eu consigo, uma vez tendo o statement, executar as consultas. E qual é o tipo de retorno de uma consulta? Um select, que eu digo, é uma tabela. Né? Então, uma tabela, ela é sempre resultado de uma consulta. E aí o JDBC chama esse tipo de dado, que é uma tabela, de result set, né? Ou um conjunto de resultados. Né? Então, é uma tabela que tem tuplas, onde cada tupla ou cada linha da tabela é um resultado da consulta, podendo ser um conjunto vazio, né? Podendo não ter tupla nenhuma de resultado e mesmo assim ser uma consulta válida. Tá? Então, há esses passos que eu vou mostrar no código, que eu acho que fica melhor. Né? Então, aquele Hello World que eu mostrei no vídeo também, foi esse daqui. Né? Que eu mostrei na aula que foi gravada. Note que para conectar em um SGBD, para obter uma conexão do banco de dados, eu preciso do driver. Tá? Eu preciso não só ter o driver disponível, mas eu preciso passar os parâmetros de conexão no driver, para o driver. Né? Por exemplo, todo SGBD precisa de login e senha. O JDBC já estipula isso também, já especifica. Então, login e senha
eu preciso informar. Ah, mas aqui eu estou usando HSQLDB. HSQLDB não tem senha, é acesso local. Então a gente passa um string vazia. E o usuário padrão para acesso local é o SA, maiúsculo ou minúsculo, né? Então SA é o usuário padrão, sem senha, a gente faz a conexão para acesso local, acesso a um banco de dados que está numa pasta, né, num diretório. E aí a gente precisa passar, além de login e senha, a URL do banco de dados e a localização da classe inicial do driver, né? Da primeira classe que starta, digamos assim, a instanciação e a execução do driver, tá? Então, que representa o driver, né? Então, a URL, ela começa com uma espécie de protocolo, tá? Protocolo de comunicação, de conversa. Do mesmo jeito que em sites a gente coloca HTTP, é o protocolo HTTP, né? Aqui tem o dialeto que esse driver é capaz de entender, de conversar por baixo dos panos. Quem especifica isso? Quem faz o driver, né? Então, por exemplo, se eu fosse... Professor, Oi? Pois não? nesse caso aí, ele está usando esse protocolo porque está usando. Ele vai sempre usar esse protocolo? Ou não? Vai ser HTTP quando é uso. Boa, Gerson. Não, vai ser sempre esse protocolo. Essa pergunta. Muito boa pergunta. Vai ser sempre esse protocolo. Aí você diz, professor, mas quer dizer que ele não pode conectar em um servidor? Por exemplo, eu poderia passar uma conexão remota aqui, um endereço de IP? Poderia. Então ele vai usar o HTTP? Ele usa implicitamente. Esse protocolo aqui, ele é usado, o protocolo de diálogo sobre o HTTP. Sabe assim, o HTTP é a base, e aí sobre isso daí, sobre na verdade não é o HTTP, sobre o TCP/IP, né? Aí ele já usa o protocolo do driver, né? Então quem implementa... No caso, sobre a camada do TCP/IP? Mesmo que seja localhost, ele vai usar a rede, né, para comunicar. É a restrição do próprio JDBC, para facilitar a distribuição. É que não deixa de ser uma rede, né? Não deixa Só de ser que é uma local. rede. Só que é local, exatamente. Né? Mas é a mesma restrição que os web services têm, né? Todos que têm toda solução que tem essa transparência de distribuição, ele facilita de um lado, mas pode perder um pouco de desempenho do outro por conta dessa transparência tão grande, né? Mas no geral você ganha muito mais do que perde, né? O overhead de um localhost é muito pouco, né? Mas com relação ao protocolo, quem define é quem faz o driver, tá? Então, normalmente é JDBC e o nome do SGBD, né? Mas nada garante que vai ser assim. Como descobrir? Olhar o manual, olhar a documentação do driver, né? Então, pode variar, né? Se você criar o seu driver, pode ser que você crie JDBC Aracomp, sei lá. E é para quê? É para o MySQL. Por que chamou Aracomp? Porque eu quis, sei lá, né? Então, pode sim, né? Variar isso daí, mas normalmente segue esse padrão. No caso do HSQLDB, ele, no modo de banco de dados local, né, depois desse protocolo, já entra direto com a localização do banco de dados, né? Nesse caso aqui está bem comprido, né? Está na pasta BD, dentro desse caminho todo aqui. E aí, lembrando que o último nome do HSQLDB não é uma pasta, tá? Esse locador é o nome do banco de dados que está na pasta BD, né? Eu posso ter mais de um banco de dados na mesma pasta, tá? Então, só para não esquecer desse detalhe, que é um detalhe importante, né? Eu já me passei algumas vezes de colocar o caminho até BD e tentar conectar, e não consegui. Conecta, mas sem tabela. Eu digo, mas não está enxergando as tabelas? Mas na verdade aconteceu comigo também. Já aconteceu, né? mas na verdade é porque quando eu coloco só até BD, eu estou usando a pasta lab e o banco de dados BD. Percebe? O último nome é sempre o nome do banco de dados.
né? E até a barra é o local dele, a pasta mesmo. Tá? E a classe do driver, a classe inicial do driver é também definida por quem implementou o driver. Né? Então, se a gente rodar isso daqui, ele vai conectar. Por quê? Porque o driver está disponível. Já já eu vou tirar o driver do ClassPath para a gente ver a exceção que vai lançar. Tá? Mas essa classe ela não é do JDBC. Essa classe é do driver, que foi implementado especificamente para o HSQLDB. Tá? Então, como é que eu informo esse caminho dessa classe? Através desse método forName, que é o método da biblioteca ou da API de reflection de Java, né? De reflexão computacional. Então, reflexão computacional permite essas coisas, essas dádivas de você passar uma string com o caminho de localização da classe e eu conseguir instanciar pelo nome da classe, pela string. Né? O problema é que eu posso passar qualquer coisa aqui, xpto. Vai compilar? Claro, é um string. O problema vai acontecer em tempo de execução. Né? Então, se eu, na linha 16, aqui vou até colocar, já está o debug. Na linha 16 vai dar problema. Com certeza vai dar problema. Deixa eu executar esse cara daqui. Debug como Java Application. Na linha 16 vai dar um problema porque certamente não vai ter essa classe JDBC Driver XPTO. Né? Então, vai dar um Class Not Found. Né? Então, o Class Not Found Exception é próprio de que você ou escreveu o caminho da classe errada, do driver, ou esqueceu de colocar o ponto jar no seu ClassPath. Né? Você não baixou, não associou o arquivo do driver, né? Ao seu projeto do software. Então, é importante. Uma vez informado isso aqui, instanciado essa classe, pronto, aí você já pode usar a sua API tranquilamente. Essa linha 17, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco para ficar melhor. Essa linha 17, que está destacada aqui, ela nada mais faz do que abrir uma conexão com o SGBD e retornar um objeto que representa o próprio SGBD, que é esse objeto connection, tá? Do tipo connection. Então, com a conexão, eu posso fazer o que eu quiser, né? Inclusive, pedir que ele me retorne, né, um interpretador de SQL, que é um statement. Tá? Então, esse statement é a parte do JDBC que entende SQL. Aí eu consigo executar minhas consultas, passando, né, um SQL como eu passaria lá no Workbench, como eu passaria naquele editor do HSQLDB que nós estávamos usando nas aulas de consulta. Né? Então, a gente passa um string e ganha um resultado na forma de uma tabela. Só que esse resultado na forma de tabela seria o result set. Né? O tipo de dado para isso, definido na API JDBC, é result set. Tá? E aí, por ser uma tabela, eu consigo navegar nela. Tá? Esse next, ele vai sempre para a próxima linha da tabela. Né? O next vai sempre para a próxima linha, porque por padrão, assim que a tabela é gerada, a gente tem um ponteiro para o primeiro elemento da tabela. Tá? E aí a gente consegue ir para o primeiro, se quiser retornar, né? Se quiser voltar, a gente consegue ir para o último. Né? Deixa eu ver o last, está aqui. Né? A gente consegue ir para o anterior. Cadê o previous? Tem sim, viu? Deixa eu só apagar aqui. Pronto, previous. Né? Então a gente consegue, se quiser percorrer, por exemplo, de trás para frente, nós poderíamos colocar resultSet.last. Pronto, aqui ele foi para o último. E aí, enquanto tiver um anterior, aí ele vai percorrer agora de trás para frente. Né? Então, mas era muito melhor ter mantido a lógica e mudado a minha consulta para colocar um order by. Né? Feature not supported. Então, o HSQLDB não suporta essa feature de percorrer em outra ordem, tá? Limitação do SGBD a gente tem que respeitar, né?
Ou então usar outro, né? Mas aí a gente pode resolveria também com o order by. Teria outras maneiras de fazer, né? Ele permite só o básico do percurso, né? O percurso para frente, né? Mas tranquilo. Quebra um bom Professor, galho. o custo seria o mesmo em um SGBD que permita? Seria porque a ordenação do, dos resultados da consulta que o SGBD faz, normalmente é uma ordenação muito otimizada, ele vai ordenando sob demanda. À medida que a tupla satisfaz os critérios da consulta, ele já insere ordenado. Ele não gera e depois ordena, Entendi. né? Ele já Ao vai, invés de precisar percorrer tudo, ele já vai colocando na posição correta. exatamente, né? Porque são estratégias de otimização que essa só dá para implementar no SGBD, não dá para implementar na consulta, né? Algumas, a maioria a gente coloca na consulta otimizada, mas essas são mais de implementação do SGBD e os SGBDs já são bem maduros, já fazem isso bem de forma otimizada, né? Aí acaba saindo barato a ordenação. Pronto. Mas aqui, ó, a gente tem a. Deixa eu pausar só ali para não perder muito tempo. A gente tem o processo bem básico do JDBC, ó, já informei o driver, agora a gente vai conectar. Tendo a conexão, a gente vai criar o statement, né, ou obter um interpretador de SQL. Então, quando está depurando, fica lento. E aí sim a gente consegue executar. Lembrando que esse execute query é o método que retorna o result set, né? Porque eu quero passar o select. Então, se eu vou fazer uma consulta, eu espero uma tabela como resposta. Mas eu tenho mais dois tipos de execute. Tem o execute, que é o execute só para DDL, para create table, drop table, né? Alter table. E tem também o execute update, que é só para DML, com exceção do select, né? DML que não tenha retorno na forma de tabela, né? Então eu tenho o execute query, só o execute, que é um booleano, só diz se foi bem sucedido ou não, um create table, e o execute update que retorna um inteiro. Cadê o update aqui? O update seria tipo um void, né? Ele não é void, ele poderia ser um void. Ele só não é void porque ele decidiu retornar um inteiro, que esse inteiro é a quantidade de tuplas que foram afetadas pelo comando. Porque, por Ah, exemplo, sim. eu dei um delete, aí ele me retorna o número de tuplas que aquele delete afetou, né? Pode ser zero, inclusive, né? Pode ser que o meu where seja um where impossível e não apagou ninguém, né? Mas aí é possível, isso daí também. Professor, e, por exemplo, você pode rodar comandos DDL ou DML no execute carry? Cara, boa pergunta. Vamos testar? Eu nunca testei, não. Porque eu Porque acredito esse, que dê esse errado. parece ser o geralzão É, que funciona com é. tudo. Eu acredito que dê ou vai dar erro ou vai retornar nulo. Porque não faz sentido um insert, por exemplo, retornar uma tabela, né? Ou um delete retornar uma tabela. Por exemplo, né? Vamos lá, delete from aluno. Aluno não, porque não tem aluno, é locadora, né? From cliente where era ID ou era login? Login, né? Rapaz, eu vou aproveitar aquele para evitar cometer erro. Deixa eu colocar isso aqui, só que eu vou trocar por delete. From cliente where não é nome, ó. Queria saber a chave. Então já sei, para não correr o risco de apagar quem não deve, vou colocar where nome igual Joaquim Alves. Acho que não vai ter nenhum com esse nome. Eu não quero apagar ninguém. Vamos ver se vai dar erro. Restart. Vamos lá. Agora é hora do vamos ver, viu? Eita, deu.
Ah, entrou no código do JDBC. Eu não sei até agora se vai lançar a exceção ou se está tratando por alguma razão, outra coisa, né? Vou pedir para ele continuar a execução. Lançou a exceção. Né? Então, olha, o statement não gera um result set. Então, realmente, das duas, uma. Ou Não ele funciona. não funciona. Ou ele ia acontecer isso, ou ele ia retornar nulo. Né? Porque realmente não faz sentido ele retornar uma tabela. Né? Mas, para isso, a gente poderia executar o execute update. Agora, o execute, que é booleano, quem sabe não funciona, né? Vamos testar, que é para DDL, né? Porque o delete tecnicamente não retorna uma tabela, né? Exato. Ele não retorna e ele poderia retornar true se conseguiu apagar ou se conseguiu executar e false se não conseguiu, né? Vou até guardar o valor do retorno para saber se retornou true ou false, né? Deixa eu colocar mais uma linha aqui só para ter o que colocar o alt mesmo. Ter o que parar ali. Pronto. Então vamos lá. Já vou parar só na linha 21 para a gente ver se roda. É uma aula de curiosidades agora, hein? Vamos lá. Roda. Pronto. Esse faz sentido. E ele retornou false. Outra coisa interessante. Mesmo sendo um comando válido, quer dizer, um comando que foi bem escrito, não lançou exceção de SQL, Mas não tem Joaquim Alves, não, aí não deletou ninguém. Não apagou ninguém. E quando não apaga ninguém, ele retorna false, que é equivalente ao zero que ele retornaria no execute update, que é a outra possibilidade. Então o execute update ele vai também funcionar. Start. E realmente é zero. Né? Então a gente já sabe que execute e execute update, aí sim, pode executar também com delete, insert, né? e update de tupla. Né? Sabendo que a diferença é que o execute update vai retornar um inteiro, com a quantidade de tuplas afetadas, e o execute vai retornar um boolean, se foi executado ou não. Então aí a gente faz nosso trabalho. Qual o problema desse hello world aqui? Eu estou sobrecarregando o SGBD, né, e enchendo a memória RAM do meu computador, já que é o HSQLDB. Né? Por quê? Porque... deixa eu só desfazer o restante aqui. Porque a gente está executando, processa a saída, e o que é que a gente está esquecendo de fazer? Quem pode chutar aí, ou quem percebeu, o que é que a gente esqueceu, entre aspas, de fazer aqui nesse... Tratar a exceção? Não necessariamente, porque até tá esquecendo, eu concordo. Não tá esquecendo porque a gente simplesmente está propagando. A gente colocou um throws aqui e disse, não, se vira. Não é qualquer coisa, a gente pipoca a mensagem de erro na tela, que é o que está acontecendo. Mas tem esse tratamento de exceção, apesar de ser desejável, em um sistema profissional ele precisa acontecer, mas dá para sobreviver sem ele se não tiver bug. Né? Se não acontecer a exceção. Agora o problema é que tem algo que está acontecendo que é um memory leak, que a memória do sistema, com o tempo, ela vai estourar e o computador vai travar. Por quê? Ou o SGBD vai capotar, no caso de um SGBD servidor, né? Um MySQL, um Oracle. A gente está esquecendo de sair do jeito certo. Então nós conectamos, beleza. Pedimos um statement, executamos. Faltou a última etapa. Nós tratamos o resultado, mas faltou a última etapa, o desconectar. Tá joia? Então, o desconectar, ele precisa ser feito. Né? Quem precisa ser desconectado? Tudo que a gente abriu. A tabela precisa ser fechada, que é o result set. O statement precisa ser fechado e a conexão precisa ser fechada. Se isso não foi feito, vai ter um monte de conexões, é? Vai ter um monte de conexões. Enquanto o sistema estiver rodando. Quando o sistema para de rodar, como a gente parou aqui, o Java, por ter garbage collector, ele mata os objetos. E como a gente está usando HSQLDB, é acesso local,
né, acabou a conexão também. Mas em um servidor online Mas isso no não servidor, aconteceria, né? isso vai ficar lá no servidor, uma seção daquela conexão. Agora, dependendo do SGBD, ele vai fechar as conexões automaticamente depois de um longo timeout. Não, ó, essa conexão aqui nunca mais pediu nada, então eu vou fechar. Né? Muitos SGBDs fazem isso, eles têm um pool de conexões, um repositório, uma piscina de conexões, e aí ele, quando você pede uma conexão, ele pega daqui e entrega uma para o seu programa. Aí você executa. Parou de executar por muito tempo, ele corta. Ele corta e coloca de volta aqui. Então, se você quiser executar de novo, ele te dá outra. Né? Então, alguns são otimizados nesse sentido. Né? Mas se você tivesse esse código dentro de um for, por exemplo, ou a chamada de uma alteração no banco de dados dentro de um for, e você esquece de fechar a conexão, isso aí, e está sempre criando novas conexões, você vai... você acabou de criar um vírus que vai acabar com o SGBD, né? Vai derrubá-lo. Né? É um ataque de negação de serviço. Né? Você estressa a máquina até acabar os recursos e ele para de atender novas requisições. DOS, né? DOS, exatamente. Né? Então a gente precisa fechar essas conexões. Então o statement, a gente pode fechar e deve. Né? O statement já fecha automaticamente o result set. E a conexão também fecha. Tá? Qual o problema disso daqui, desse código? É que se acontecer algum erro na minha execução, digamos que eu esqueci, eu fui desatento, e o select ficou com Y no final, ou melhor, o delete, né? Eita, agora que eu vi, execute query está o delete ainda. Então, vou mudar aqui. Deixa eu colocar todos os clientes. Pronto, select asterisco. Não tem where não. Pronto. Aí digamos que aqui vai funcionar, beleza. Aqui não vai ter problema. Vou até rodar direto. Rodou. Mas, se eu tivesse digitado alguma coisa errada na minha consulta, na linha 21 vai lançar uma exceção. Ao lançar uma exceção, ele não vai fechar a conexão. Ele vai capotar o sistema e a conexão ficou aberta. Beleza? Então, como evitar isso daí? Existe em Java uma diretriz para isso, uma coisa muito boa, né? Que é o try, ou melhor, é parte do try, não é, né, o try, mas o try não precisa ter só catch. O try, ele pode ter também a cláusula finally, que nós chamamos de finally, né? Que pode ter catch também, eu poderia colocar catches aqui. E por último, o finally, né? Então, o finally, ele é aquele bloco que executa no final, né? O problema é que esse statement, ele foi instanciado dentro do try e a conexão. Aí eu preciso colocá-la antes do try para ela ser visível naquele ponto, tá? Então, aqui é nula, aqui eu só instancio, aqui também eu só vou instanciar, e aqui vai ser nulo, tá? E aí sim, eu consigo enxergar agora aqui. Mas eu antes, para evitar um null pointer exception, eu tenho que verificar se esse cara é nulo. Mas pode instanciar já com valor fora do try? Não, porque e se acontecer a exceção na instanciação? Percebe? Porque a exceção... Ah, entendi. Aí ele não entendeu? vai coletar. Exato, exato. Porque esse get connection, ele passa uma URL, login e senha. E se a exceção for justamente porque eu passei uma senha errada? Percebe? Né? Ou uma URL de um banco de dados que não existe. Então a exceção pode acontecer justamente nessas linhas também. Né? Aí para evitar, aí a gente instancia já dentro da proteção, dentro do bloco protegido, do try, né? Pronto. E aqui tá tudo certo, tá? Aí aqui nós vamos executar e quando for executar, a gente tá com erro, né? Tá com o Y ali. Então, quando for executar, vai lançar uma exceção. Mas a gente não capota antes de executar o finally. Agora a gente vai executar. Lançou uma exceção. Mas o statement, ele vai ser fechado. A conexão também vai ser fechada. Tá joia? Então a gente fez a faxina do jeito certo. Então o finally é muito bom para fazer a faxina.
né? E ele não deixa de capotar o sistema, não. Ele só sai de um jeito organizado, né? Mas o sistema capotou porque o SQL está mal formado, né? Então, ó, token inesperado, select. Então, as mensagens de erro do SQL geralmente são do JDBC como um todo, são muito boas, né? São bem elucidativas mesmo, né? Então, o JDBC, ele é muito bom, né? Se eu quisesse rodar num outro SGBD, eu mudaria muito pouco, né? A gente mudando o driver, se o nosso SQL estiver compatível com todos os SGBDs, bastaria mudar o driver, né? E os dados de conexão, obviamente, né? Login, senha, URL e a informação do driver. Só isso. Agora, o problema é, e se eu tiver bancos de dados sutilmente diferentes? E se eu usar consultas como essa daqui, ó, select asterisco, várias vezes? Aí você, professor, mas qual o problema disso? O asterisco, o que é que ele faz? Quem lembra? O que é que significa o select asterisco? Só essa O parte. asterisco ele vai retornar todos. Vai retornar todos. Em que ordem? Acho que é na ordem crescente, né? Na que Não, apareceu. na ordem que tá lá. Na ordem que está lá no esquema. Na ordem que foi criada, né? E se por acaso, quando eu fui criar o banco de dados no HSQLDB, eu coloquei login e nome. Quando eu fui criar no MySQL, está nome e login. E agora? Aí percebe que eu acabei fazendo com que o meu sistema, apesar de usar uma tecnologia boa, o JDBC é uma boa tecnologia, mas ele tem um acoplamento grande em relação ao banco de dados, porque ele depende do esquema daquele banco de dados. Professor, mas aí o esquema do banco de dados não seria o mesmo, caso você mudasse o SGBD? Poderia ser o mesmo ou não, porque depende de como eu criei em cada um, percebe? Do create table, que eu rodei no MySQL e que eu rodei no HSQLDB. Ou das evoluções, digamos que em um deles eu coloquei um tipo de dado sutilmente diferente, ou uma coluna a mais em um deles e não atualizei no outro. Percebe que é possível haver diferenças sutis no esquema que eu poderia compensar ou resolver se na minha consulta eu colocasse isso aqui, né? Porque aí, independente da ordem, vai funcionar Da assim. ordem ele vai retornar dessa forma. Isso, exatamente, né? Agora, o problema fica mais grave, mais sério, quando eu uso consultas específicas de SGBDs, né? Por exemplo, vamos fazer um agora, baseado em fatos reais, né? Então, olha só, se eu colocar select nome from cliente, vai retornar o nome dos clientes, correto? Eu vou copiar esse cara daqui e vou colocar. Será que tem união o HSQLDB? Vamos testar agora. Union select nome from field. Vamos testar agora, vou rodar direto para ver. Ele tem, tá? O MySQL não. E aí? Aí quer dizer, eu fiz uma consulta, professor, mas é SQL padrão. Mas nem todo SGBD vai dar suporte a ela. E agora, o minus? O minus, o HSQLDB tem, o MySQL não. A gente faz a mesma coisa com o not in, né? Revisando um pouquinho aí, relembrando dos laboratórios, né? Então, tem até aquele vídeo, né, de consultas que vale a pena para quem quiser refrescar a memória desses exemplos, né? Eles estão naqueles vídeos curtos. Com relação a isso, quer dizer, o nosso acoplamento ficou muito alto, porque a gente está dependendo de uma consulta que só é compatível com um SGBD. Então, o acoplamento continua alto, né? Então, para reduzir esse acoplamento, a gente tenta centralizar, né? Não reduzir o acoplamento, mas reduzir o impacto dele, né? Porque, de certo modo, o acoplamento pode ser inevitável, né? Mas ele precisa estar em algum lugar.
Mas assim, a gente precisa levar esse acoplamento para um local centralizado, para que ele não fique espalhado no meu código inteiro. Para que uma vez que eu mude do HSQLDB para o MySQL, e agora? Eu vou ter que mudar SQL espalhado em dezenas de classes. Aí eu vou ter que inspecionar todas as classes do meu sistema para ver aquelas que usam SQL, né? Então, para evitar esse tipo de problema, aí sim entra o Data Access Object, tá? Então, o padrão DAO, ele é um padrão que ele tenta, digamos assim, centralizar o acesso a dados, né? Ele centraliza isso daí em um conjunto de classes que a gente chama de classes de persistência ou classes de acesso a dados, né? Os DAOs, né? Os objetos de acesso a dados, já que a implementação é orientada a objetos. Então, note que a gente coloca uma camada aqui, mas essa camada precisa conversar com o SGBD. Então, se eu usar o DAO, quer dizer que eu não vou usar o JDBC, estou livre do JDBC? Não. O DAO usa o JDBC, só que ele é uma restrição adicional. Tá? Então, para a gente não confundir, dizer, não, eu não estou usando o JDBC, estou usando o DAO. Não, você está usando os dois. Né? Porque o DAO, ele disciplina uma boa maneira, uma melhor maneira de usar o JDBC. Né? Então, eu tenho uma arquitetura do meu sistema, eu tenho as classes que representam o meu modelo conceitual, né, do banco de dados, as classes de entidade. Então, eu tenho aqui o nosso modelo da locadora. Né, ó, o filme tá muito pequeno, vocês conseguem ver esse diagrama de classes aqui? Que tá meio... Essa parte está um pouco pequena. Tá pequena, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Aí, Mas é a mesma que estava na aula, né? Do DAO. É a mesma, é a mesma. Então, ó, o filme é o mesmo SGBD, aquele mesmo modelo conceitual que estava em entidade de relacionamento, aqui está em diagrama de classes, né? Então, o filme tem unidades, a unidade, ela possui idiomas de áudio, idiomas de legenda, né? O cliente loca unidade, né? Ó, posso locar várias unidades, a unidade pode ser locada por vários clientes, é muitos para muitos. E na locação eu preciso guardar, nesse caso aqui foi acrescentado, né? Eu não lembro se tinha já a data, foi mais para ter o que guardar aqui. Né? Eu preciso acrescentar a data de locação e data de devolução. Tá? Então, esse conceito aqui de classe de associação é um conceito que existe em orientação a objetos. Né? Só refrescando um pouco. Então, é possível sim. Né? Então, essa classe, na verdade, significa que cada locação ela é de um cliente para uma unidade. Então, locação vai apontar para um cliente e apontar para uma unidade. O cliente aponta para várias locações. A unidade aponta para várias locações, tá? Dentro do código. Então, esse modelo conceitual, ele é um modelo orientado a objetos. E aí a gente cria classes que vão ser responsáveis por fazer o meio de campo entre cada uma dessas classes e o banco de dados. Então, nesse caso daqui, a gente tem FilmDAO. Então, essa classe daqui, FilmDAO, esse Data Access Object para filme, ele vai fazer o meio de campo entre a classe filme, que é uma entidade do modelo, e o SGBD. Então, se eu quiser inserir um filme, eu vou executar um método e passar o objeto filme. Ah, professor, então como é que vai ser o mapeamento disso aí por baixo dos panos para criar um insert, verificar se já existe? Não, essa lógica é toda do DAO. O DAO se vira. Né? E quem vai implementar o DAO? Por enquanto é a gente mesmo. Né? Mas já já a gente vai ver alguém que facilita isso para nós, né? Que implementa para nós, que no caso são os frameworks de mapeamento objeto relacional. Né? Tipo o ORM. O ORM, exatamente. Exatamente. Nós veremos a exemplo de um ORM, o Hibernate. Né? Mas é um ORM mesmo. Né? Object Relational Mapping. Né? Então, é um mapeamento objeto relacional. Remover também. A interface a gente define. Né? Ah, eu vou obter um filme, eu quero passar o código e já pegar o objeto prontinho do tipo filme. Pronto, a gente faz. Né? Agora, alguém vai ter o trabalho de implementar os DAOs. Agora, uma vez implementados,
a utilização disso é show de bola, né? Por exemplo, opa, alguém escreveu alguma coisa aí. Deixa eu baixar o zoom aqui para poder ver. Fica absurda mesmo, né? A facilidade fica absurda, porque olha só, deixa eu voltar aqui para o Eclipse para mostrar sem o DAO. Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui foi o Hello World, né? Sem o DAO, o trabalho dá para fazer inclusive de forma legal, direito, né? Mas é bem trabalhoso, né? Então a gente consegue ter o nosso modelo. Agora nossa classe de banco de dados, digamos assim, ela vai ter que fazer tudo junto. Então o get cliente pode receber o login, vai fazer conexão, né? Pegar o statement, rodar a consulta para obter aquele cliente. Se tiver algum resultado, aí eu pego os dados daquela tupla, né, como o nome do cliente, para instanciar e retornar. Beleza, né? Isso é possível, né? Aí o cliente está associado a unidades que eventualmente ele locou, ou locações. Aí eu preciso fazer consulta para aquilo que ele está relacionado, para instanciar, pegar o objeto, associar o cliente. Quer dizer, é uma lógica trabalhosa. E você centralizar num lugar, fazer de todo mundo, né? Essa aqui já é uma tentativa de organizar. Criou-se uma camada de persistência, onde um DB Manager resolve o problema de todo mundo, do cliente, do filme, da unidade, da locação, do idioma. O problema é que esse cara vai ficar muito complexo. É uma God Class, né? É um Bad Smell, né? É uma classe que é centralizadora de problemas também. Então, é um problema, né? Para evitar isso daí, a gente distribui esse papel em várias classes. É justamente o Data Access Object, tá? Então, no DAO, eu vou ter um DAO para cliente, um DAO para filme, e aí a gente divide esse problema, tá? Nesse caso daqui, o adicionar. O adicionar, ele recebe cliente, porque eu estou no DAO cliente, né? Ele recebe um cliente e ele traduz para um SQL, né? E se o cliente já existir, né, ele manda uma mensagem ou lança uma exceção, né? Poderia ser uma exceção, né, se assim fosse desejado, né? Remover, mesma coisa, alterar e assim sucessivamente, consultar. Agora ele vai concentrar só o do cliente e aí a gente faz o do filme em outra, né? Faz o da locação em outro, né? O da unidade em outro. E esses DAOs podem conversar entre si. Então, se eu quero instanciar um cliente, eu sei que o cliente tem, quando eu consultar um cliente, né? Eu sei que o cliente tem locações, eu poderia não retornar aqui o cliente direto, né? Eu poderia fazer o seguinte: se eu tenho um cliente, eu vou colocar cliente C igual isso aqui, new. Aí eu vou retornar o C, mas antes eu vou obter, por exemplo, eu poderia ter um DAO que não foi feito ainda, né? Era um dos trabalhos, né? É um dos trabalhos que foi passado, né? Inclusive tá em vigor ainda. A gente pode adiar um pouco esse prazo para não ficar muito em cima, né? Mas a gente pode criar um outro DAO que retorne, sei lá, um DAO locações, locações, né? Esse aqui é locar, DAO locar. Então eu vou ter uma lista de locação, né? Locações cliente, por exemplo, tá? Então locações cliente vai ser igual a um DAO cliente, que poderia ser um atributo dessa classe, um DAO locação, que é um atributo dessa classe do DAO cliente, né? Deixa eu criar já aqui, porque não foi criado o DAO ainda, vai dar erro por causa disso, né? E DAO locação que não existe, DAO locação, aqui seria this ponto DAO locação igual a new DAO locação data source, passando o data source para ele, né? Então
aqui a gente, tendo esse objeto do tipo da locação, né, nós poderíamos fazer esse incremento aqui. Né? Então, this ponto da locação, obter locações cliente, passando a ser, né? Quando eu obtiver as locações do cliente, ou simplesmente passando o login, depende da assinatura que eu queira, né? Como eu tiver especificado lá no meu DAO, o método. Aí aqui eu coloco c.set locações. Então, 7 locações, eu vou passar o objeto que eu receber como retorno do meu DAO, né? Então, quando eu retornar esse cliente, já vou retornar o cliente bonitinho, o cliente com todas as locações que ele já fez, né? Percebe? Então, o cara que está usando esse Data Access Object, ele vai dizer, olha, Data Access, me retorne o cliente com o login Aline, aí ele vai me retornar um objeto, que já é o objeto da Aline, com todas as locações que a Aline já fez, né, no seu atributo locações. Então, economiza um grande trabalho, né? Economiza bastante mesmo. Como isso aqui não está implementado ainda, vou deixar comentado, né, para servir de inspiração para a continuação, né? Mas é isso. Então, note que o DAO cliente, a gente aqui para implementar, eu explico isso direitinho na videoaula, mas a gente usa generics, né? Porque existem funcionalidades comuns a qualquer DAO, seja de cliente, seja de filme, seja de unidade, de idioma, de locações. Qualquer DAO vai precisar dessas operações básicas. Adicionar algo, remover algo, alterar e obter todas as tuplas. Percebe? Me retorna aí todos os clientes. Pode ser todos os clientes, todos os filmes, todas as unidades. Todo DAO tem que implementar isso daí para o objeto, ou melhor, a classe que ele é responsável, né? Então, isso aqui vai ser comum. Note que aqui usou o generics, porque a interface DAO, ela usa um tipo que é definido a posteriori, né? Definido no momento da utilização dessa interface. Tanto é que no DAO cliente, o IDAO genérico, ele é implementado definindo o cliente como esse tipo tardio, esse tipo genérico. Já o DAO filme, ele é implementado definindo filme como esse tipo tardio, esse tipo genérico do IDAO genérico. Tá joia? E além do IDAO genérico, né, que todo DAO, nesse caso aqui, ó, vai implementar, ele também tem uma interface específica para cada um. Então, só o DAO do cliente é que vai se preocupar em consultar um cliente pelo login, né, consultar por nome, obter as locações do cliente. Olha aqui, ele tem até o método já, né? Então, quando tiver o DAO locações, é só repassar esse cara daqui, né? Então é muito mais simples, né? O DAO locações tem esse aqui, o consultar locações, eu acho que não está implementado não. Tá não. Porque estava, né, no aguardo do DAO, né, das locações, né? Mas é isso. Então, o padrão DAO, ele é uma maneira de centralizar todas as chamadas ao banco de dados em uma única camada da arquitetura, né? O modelo não vai sequer abrir uma conexão com o JDBC, muito menos o controle ou a view, né? Então, só quem lida com JDBC é o DAO. E aí, se precisar mudar esse GBD e tiver refatoração, eu concentro o acoplamento em um lugar só, na camada do DAO, na camada do Data Access Object. Ah, professor, quer dizer que pode ter acoplamento mesmo assim? Infelizmente, pode. E é inevitável, né? Se você quer usar uma consulta otimizada, mas que só vai rodar no Oracle, é natural que o seu código fique mais acoplado ao Oracle, né? Então é natural. Mas aí, pelo menos, a manutenção é localizada, né? As alterações são focadas no DAO, né? E não espalhadas no código, né? Aí o problema é fácil ou, em outras palavras, é trabalhoso
ou não é trabalhoso implementar os DAOs? Imagine que você tenha um modelo conceitual. Deixa eu abrir aqui o projeto Falibras para vocês. Me permite, só para mostrar algo real, para ver o tamanho de um modelo conceitual, como pode ser trabalhoso implementar tanto DAO, né? Tá carregando aqui. O OBS parece que puxa mesmo. Pronto. Então, aqui nós temos os componentes do Falibras. Olha só, basta olhar esse metamodelo daqui, né? Então, metamodelo, nós temos, metamodelo de log, tudo isso aqui vira tabela no banco de dados, tá? Esse metamodelo também do reader, metamodelo do pré-processor, do semântico, do sintático. Cada classezinha dessa vai virar pelo menos uma tabela, quando não mais de uma, quando tem relacionamento muitos para muitos. Né? Isso aqui não vira não, tabela. Pronto. Só essa persistência também não. Pronto. Mas aqui a gente já tem uma ideia. Né? Só nesse componente, que é o componente que mais gera tabela, por isso que eu escolhi ele, olha quantas tem. E é um sistema que não é dos que tem um banco de dados tão grande, não. Né? Os que tem o que tem mais tabela em banco de dados dos que eu já usei chama-se Moodle. O Moodle tem 280 e tantas tabelas. Né? Agora imagine você fazer tanto DAO. 280, aqui só tem 38. Né? Tem alguma outra em outros componentes, mas a maior parte é concentrada aqui no Common. Né? Mas imagine você fazer 38 DAOs. Vamos arredondar para 40 DAOs. Né? Ou 280 e tantos DAOs no caso do Moodle. É muito trabalhoso. É ou não é? Né? Então, seria muito produtivo se a gente tivesse alguém que facilitasse nossa vida. Né? E é o que acontece aqui. Né? Por exemplo, abrindo uma dessas classes, cena dos próximos capítulos. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui já criou o nosso DAO. Se eu estou usando o Hibernate e anotei essa classe como uma entidade, o Hibernate já sabe que essa classe ela vai ser mapeada para alguma tabela. Né? Nesse caso, a tabela tem um nome diferente do nome da classe. Se fosse o mesmo nome, eu nem precisaria anotar o table. Né? Então, só para a gente ter uma ideia de como vai facilitar a nossa vida. Né? Mas a questão não deixa de ser uma implementação do DAO, tá? Só que vai além. Vai além por quê? Porque me permite aumentar ainda mais o nível de abstração, a reduzir ainda mais o acoplamento. Por quê? Porque esses frameworks de mapeamento objeto relacional, né, eles, além de fazer a geração do DAO, eles normalmente têm uma linguagem de especificação de consultas própria. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o Hibernate, por exemplo, tem uma linguagem de consulta? Ele é compatível com SQL, claro, né? Mas ele tem uma linguagem chamada HQL, Hibernate. Mas aí as opções são as mesmas do SQL, tipo assim, ele faz as mesmas coisas, só que com uma linguagem diferente. Isso, faz as mesmas coisas, só que com uma cara um pouco mais orientada a objetos. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, já que o projeto já está aberto. PD Controller, aqui ó. Por exemplo. Professor, por que fazer uma linguagem nova que faz a mesma coisa quando você pode traduzir a ideia? Excelente pergunta. Olha só por quê. Alguém pode dizer por quê? Olha só, eu estou mostrando aqui um exemplo de um HQL. Ó, aqui foi omitido o select, por exemplo.
não tem select. From, significado S. S.nome vai receber um valor. Esse aqui pode ir no JDBC também, tá? E essa query, eu vou trocar isso aqui pelo valor de um string, né? Então o nome vai valer o que está na string. Agora, isso daqui, qual a vantagem de se usar uma linguagem nova ao invés de utilizar uma linguagem padrão, como é o caso do SQL, mas que apresenta variações entre SGBDs? Porque quando eu fixo a minha linguagem, agora que é HQL, cabe ao Hibernate fazer o mapeamento para o SQL que seja compatível com cada SGBD. Percebe? Então você não precisa fazer o DAO. O próprio Hibernate é um DAO. Ah, tá. Percebe? Né? Quando eu executo, digamos assim, isso daqui, ó, eu estou dizendo ao Hibernate, olha, nessa linha 955 aqui, eu digo, olha, Hibernate, me retorne uma lista de tuplas que satisfaçam essa consulta. Olha só qual é o tipo de retorno dessa lista de tuplas. Então, eu fui dar um zoom aqui e acabei mudando alguma coisa. Deixa eu fazer a busca de novo. Aqui. Essa lista de tuplas, olha só qual é o tipo dela. Lista de significado. Aí quer dizer, é um DAO. Retornou, só que no lugar de retornar, né, de eu executar, digamos assim, no DAO de significado, existe um DAO para tudo, que é o próprio Hibernate. É o próprio framework de mapeamento objeto relacional. Então essa query é uma classe do Hibernate, né? E aí eu pedi uma listagem. E a listagem do tipo lista de significado. Por quê? Porque na minha consulta eu fiz referência à classe significado. Se eu fizesse referência à classe palavra, aqui iria retornar uma lista de palavras e não uma lista de significado. Percebe? Né? Então é algo bem poderoso. E outra coisa, o HQL ele também traz princípios da orientação a objetos para a minha consulta, né? A classe significado ela tem atributos. Abrindo aqui, para a gente entender. Deixa eu ver um atributo que pronto, animação. Tem outro, tem palavra também, só que é transiente. Pronto, animação. Pronto, então, se eu quisesse aqui no meu where, eu poderia dizer, olha, e se eu quiser que a animação, eu quero os significados que satisfaçam isso daqui e a animação dele tenha um certo código. Aí olha só o que é que ele me permite fazer, viu? O significado eu chamei de S. Aí eu coloco S, ponto. Aí eu posso colocar animação, ponto, id, igual a 1, por exemplo. Ah, professor, pode isso aqui? S, ponto, animação, ponto, id. No HQL pode, no SQL não. Porque esse é objeto. Então, o S é um objeto do tipo significado. O S.animação é o atributo animação desse objeto. E o animação não vai ter um ID? Vai. Então, o S.animação.id. Isso aqui vai ser permitido pelo HQL. Beleza? A gente está vendo cena dos próximos capítulos. Né? Isso aqui é só para ver como faz sentido, como tudo faz parte de uma evolução. Mas não é a aula de Hibernate ou mapeamento objeto relacional. A gente vai ter uma aula sem pré-requisitos, né? Uma aula do zero. Isso aqui é para a gente entender que a evolução acontece naturalmente. Né? A gente partiu do JDBC que já resolveu um problemão, porque a gente tem agora desacoplamento, de certa forma, entre aplicação e SGBD, mas ainda há um espalhamento de SQLs. E aí o Data Access Object reduziu esse espalhamento e centralizou, mas ainda é trabalhoso de implementar o DAO. Não é uma má solução, é muito boa, mas é trabalhoso. Então, para evitar a fadiga, alguém faz bem feito e a gente reutiliza.
né? Então, esses frameworks de mapeamento objeto relacional não tornam o sistema mais eficaz ou mais eficiente, mais rápido, consumindo menos memória, não necessariamente. Mas só que é muito mais cômodo e menos trabalhoso de implementar. Você ganha produtividade, né? É nesse sentido. Beleza? Beleza. Joia. E o Hibernate, por baixo dos panos, assim como o DAO, também usa JDBC. Né? Tá aqui, ó. Eu preciso passar para ele, só que de outra maneira. Mas eu preciso passar qual é o driver, o dialeto, né? O dialeto é aquele que a gente coloca na URL, né? O driver, né? A gente precisa passar tudo para ele. Ah, e pode ser para MySQL também? Pode, aqui. Inclusive é o que a gente está usando atualmente no projeto, é o MySQL, né? Inclusive a gente está usando um driver, uma versão do driver mais nova, que não é o mesmo caminho, com o MySQL JDBC Driver, que estava lançando um warning aqui. E a gente percebeu que a versão nova do driver mudou o caminho do driver. Né? Mudou esse caminho. Então, note que a gente tem que estar sempre olhando o manual ou a documentação do driver quando muda uma versão, por exemplo. E é isso. Né? Então, obrigado pela paciência aí. E a gente se vê segunda-feira. Qualquer dúvida Beleza, é só só falar. até segunda. Valeu, até segunda. Valeu, professor. Bom final de semana. Igualmente. Até segunda, professor. Bom Até. fim de semana. Valeu.